Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 1º de julho de 2022, às 22 horas e 19 minutos, está começando mais um pré-jogo do Robson. E já estamos em julho, hein? Já estamos em julho, o ano está passando rápido, começamos o segundo semestre de 2022, hein? Qual será que é o balanço desse primeiro semestre de Corinthians, hein, rapaziada? Semifinal de Campeonato Paulista, oitavas de final de Copa do Brasil, oitavas de final de Libertadores, segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Aparentemente parece que tá tudo indo bem, né? Aparentemente tá tudo indo bem. Mas tem muitas coisas ruins também, né? Se a gente for ver, o Corinthians teve a parada, o negócio do Jô, que foi mal. O Corinthians iniciou o ano com o Silvinho, né? Se fosse para ter demitido com 3 rodadas do Paulista, deveria ter demitido antes, comprometer um pouco o trabalho do próximo treinador. Tem esse mistério do DM, que a gente não sabe o que está acontecendo com esse departamento médico do Corinthians, que o pessoal machuca e ninguém fala nada. E aí é só um desconforto, depois vira lesão de grau 3. Jogador, tipo, que leva pancada e fica um mês fora. Urticária. O Júnior Moraes teve urticária. Teve urticária e ficou, sei lá, um mês sem jogar. Ninguém soube por que ele teve urticária e aí a única explicação foi, pô, deve ser algo psicológico, porque não é possível. Manja, tipo, então tem muita coisa meio nebulosa, né? Meio ruim. O Corinthians parou de divulgar relacionados, o Corinthians parou de divulgar quem tá no departamento médico. Tá tudo muito esquisito mesmo. Muitos lesionados, né? Mas entre mortos e feridos, sobrevivemos todos, né? Estamos aqui ainda. E, cara, antes de mais nada, deixa eu deixar os recadinhos de sempre, tá? Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, é a primeira vez no canal, se inscreve no canal, vamos deixar esse canal maior, tentar dar mais relevância para o canal, para que mais pessoas consigam receber ali as recomendações de vídeo, né, para que mais pessoas possam vir aqui, de repente interagir através de comentários, né? E, pô, além de tudo, né, tem a versão podcast também, né? Então as pessoas também podem ouvir o podcast tanto no Spotify quanto no Deezer, no Apple Podcasts, enfim, tem na maioria dos agregadores de podcasts aí, caso você queira ouvir aí o pré e pós-jogo aqui do canal do Robson enquanto está lavando louça, você pode colocar no Spotify lá, pesquisa canal do RP Cedilha, se inscreve também lá no segue o podcast, avalia, é importante avaliar lá também, tá? Dê lá, o ideal é que fosse que desse 5 estrelas, né? Mas só avalia, tá tudo bem, tipo 2, 3 estrelas, 5 estrelas se gostar, enfim, só avalia que é importante. No iTunes também é importante avaliar, caso você que é, esteja ouvindo ali em algum dispositivo da Apple, né, no iOS e tudo mais, avalia lá, assim ele vai subir na listinha lá, no ranking, vai aparecer para mais pessoas que também ouvem podcasts esportivos, para pessoas que ouvem podcast de Corinthians. Então é importante, tá? Ajuda bastante a crescer aqui o projeto, para que mais pessoas conheçam o canal, para mais pessoas ouçam o podcast, beleza? Então dá essa moral, ajuda lá, compartilha com um amiguinho também, com um amiguinho corintiano ou com um amiguinho que simplesmente gosta de futebol, tá? Compartilha lá e vamos de pouquinho em pouquinho aí fazendo esse canal crescer e para que mais pessoas possam aí falar com a gente, beleza? Bom, tem bastante coisa para falar, tá? Parece que não, porque o Corinthians jogou na terça-feira com o Boca Juniors na Neoquímica Arena, lotada, 45 mil pessoas presentes, um 0 a 0, um jogaço do William,
machucou, voltou, foi substituído, talvez não jogue o próximo jogo, né? Isso daí a gente vê na segunda-feira, né? Quando for fazer o pré-jogo do jogo lá na Bomboneira. Mas, pô, aí se passaram o quê? Quarta, quinta. Passou-se aí 2 dias, né? E tá completando o terceiro dia aqui, então tem bastante coisa de Corinthians para falar, tá? Antes da gente falar do Campeonato Brasileiro especificamente. Então vamos começando aqui com mercado da bola, né? O João Pedro, então, se eu não me engano, no dia 30, ontem, acho que foi ontem, né? Dia 30, ele encerrou o contrato do João Pedro, ele não faz mais parte do elenco do Corinthians, não teve interesse ali do time de renovar o contrato com ele, né, por enquanto. Não saiu no bid ainda a rescisão, ou saiu eu não vi, mas até ontem não tinha saído ainda. Aparentemente, o Corinthians não tinha interesse em renovar o contrato com ele, ele volta pro Porto e vai decidir a vida dele, que seja feliz. Tipo, não ajudou muito aqui no Corinthians, jogou pouco, a maioria dos jogos que entrou foi mal. Mas vamos ver, quem sabe tem uma reviravolta, o Corinthians se contrata ele, né? Não se pode duvidar de nada, do jeito que as informações estão difíceis ali do lado do Corinthians, né? Mas fica aí, aparentemente acabou o contrato do João Pedro e ele não faz mais parte do elenco do Corinthians, tá? Além do João Pedro, aqui já é mais rumor, tá? Correu um rumor aí que esse jovem que está na tela aí, um tal de Rony Lopes, brasileiro naturalizado português, que atualmente ele pertence ao Sevilha, mas estava emprestado ao Olympiacos da Grécia, se não me engano. Aparentemente, dizem as más línguas que haveria um interesse do Corinthians contar com ele. Tá? Ele, não sei se ele está em final de contrato ou o Sevilha não quer contar com ele, mas sinceramente eu não conheço, nunca ouvi falar. O que eu pesquisei, ele é um meio atacante, ele tem poucos gols, tá? Eu vi ali os gols que ele fez são poucos. Acho que o time que ele teve mais gol foi o Mônaco. Ele ficou acho que 4 anos no Mônaco e teve 21 gols. Ou seja, tipo, sei lá, pouco mais de 5 gols por ano. É pouquíssimo, tá? Eu não vi quantidade de assistência, mas. Bom, não sei. Dizem aí que o VP conhece bem ele, que o VP gosta do futebol dele. Eu não sei, eu nunca vi jogar e, sinceramente, se é para trazer aposta, é melhor não trazer, vai com os miúdos mesmo, tá? Ainda mais ganhando salário alto, euro, etc. Então, fica aí o registro, o Rony Lopes. Dizem as más línguas que o Corinthians tem interesse, mas acho que não vai rolar não. Não sei, tá? Não gostaria que viesse. Se fosse pra contar com esse cara, conta com o Vital mesmo. O Vital voltou, a segunda-feira já começa a treinar com o elenco, ele e o Ramiro, então conta com ele que é melhor do que esse cara aí. Pelo menos o Vital a gente conhece, né? Outro rumor, isso daqui começou a rolar hoje, tá? Uma notícia de hoje que foi veiculada ali pelo por um jornalista da ESPN, eu não sei o nome do jornalista, mas a ESPN está falando que o gordinho aqui, Bruno Maziotti, o Corinthians fez um convite para ele voltar ali e assumir, não sei se assumir a fisiologia ou fazer o trabalho que ele estava fazendo antes de ter saído. Acho que ele foi para a China, eu não lembro, acho que ele tinha ido para a China fazer a vida dele, está milionário agora. É uma boa, tá? Do jeito que o departamento médico do Corinthians está ali, ele fez ótimos trabalhos ali, ele arrumou o Renato Augusto, ele arrumou o Ronaldo, o Alexandre Pato, enquanto esteve no Corinthians, machucou muito pouco. Então ele, um trabalho de médio prazo ali, ele conseguiria ter um impacto importante nesse elenco do Corinthians, tá? Não sei se vai dar certo, é só um rumor, né? Dizem que o Corinthians fez um convite para ele foi visitar o Corinthians lá, tem bastante amigos lá, o
do Willian gosta bastante dele, o pessoal que tava lá, né? Ele ficou bastante tempo no Corinthians, 2009 a 2015, 2016, por aí. Acho que ele ficou até 2016, se eu não me engano. Então o pessoal gosta bastante dele, convidou para trabalhar lá e seria importante ele até para ter um contrapeso, né? Dizem que o Corinthians está machucando demais por conta de excesso de treino, a carga do treino está sendo muito pesada e aí embola carga de treino pesada com excesso de jogos ali do calendário, é, a falta de uma pré-temporada bem feita. Então tudo isso vira uma bola de neve e chega do jeito que tá hoje. Então, cara, tipo, tomara que ele venha mesmo, mas é esperar pra ver, tá? É só um rumor ainda, né? Tipo, não tem nada certo, mas tomara que venha. É um cara que, pelo menos eu gostaria que ele voltasse aqui pro Corinthians, tá? Pra dar um jeito aí nesses problemas físicos que o Corinthians anda tendo. Isso daqui também é um rumor levantado pelo Vessone do meu timão, tá? É, diz aí o Vessone que o Corinthians estuda devolver o Robson Bambu, tá? O Bambu ali não tá bem no Corinthians, o Bambu tá complicado, né? Falhando, cometendo umas atrocidades em campo ali. Também teve ali questões extracampo, né? Tipo, foi pra balada e foi expulso de balada, teve envolvimento com polícia ali numa suposta violência, né? Contra a mulher e tal. Então, lógico, o caso foi arquivado, então ele foi inocentado, mas ainda assim tava no meio, né? Então, tipo, se tivesse ficado em casa bebendo leite, não teria acontecido isso, né? Então é polêmico, ele já chegou falando que, pô, voltei pro Brasil, tô dando um passo atrás na carreira, mas para depois dar dois passos à frente. Não sei, assim, tipo, não é que quando eu vejo ele jogando me ofende. Tem alguns jogadores que chega a ser ofensivo pra gente, né? Tipo, a gente vê o cara jogando e fala, não é possível, cara, não é possível. E olha que a gente viu bastante jogador ruim no Corinthians, viu? Se você juntar ali, pô, eu acompanho o Corinthians mais ou menos desde 95 pra cá, né? Eu tenho o que, 17 anos? Mais, né? 27 anos, pô. E bota temporada nisso, hein? Então eu vi Marcelinho, eu vi Rincon, eu vi Vampeta, eu vi Teves, Mascherano, Nilmar, Paulinho, Ralph, Renato Augusto, Jadson, Elias, Fábio Santos, André Santos, os dois André Santos na lateral direita e lateral esquerda. Então vi bastante, mas eu vi coisa ruim também, viu? Vi Henrique Princeso, vi Manuel, Batata, Gralac. Gralac acho que talvez seja até um pouquinho antes, né? O Henrique Queixado, o Henricão, né? O Henricão eu até gostava dele, tá? Mas hoje, tipo, com acesso à informação que a internet dá, e a gente fica sabendo de coisas do passado dos jogadores aí, fica até difícil, né? Mas vi Célio Silva, vi Célio Silva, vi Betão Eterno, vi Marcos Vinícius, Carlão, vi bastante jogador, viu? Tamandaré, Anderson Polga, mano, Anderson Polga jogando Corinthians, Bóvio, Cocito. Então vi bastante jogador, vi muito jogador bom, muito jogador ruim. E não é como se o Robson Bambu me ofendesse jogando, tá? Tipo, pô, ele é ruim demais, ele é isso, ele é aquilo aqui. Acho que é a fase. Ele tava correndo numa bola, a bola bateu na cabeça dele, mano. Manja, tipo, você tá correndo, tipo, acompanhando o zagueiro ali, tentando impedir que o zagueiro
tome a frente, tá no lançamento, a bola bate na cabeça dele. Tá confiante, pô, hoje eu tô bichão, hoje eu tô jogando demais. Aí entrega a bola, o Corinthians quase perde pro... Foi pro Always Ready? Foi pro Always Ready, né? Não. Foi pra Portuguesa? Putz, é tanta cagada que esse cara faz que eu já nem sei. Mas é aquilo, ele tá bem no jogo, ele faz uma cagada que, tipo... Enfim, vai voltar, vai... Aparentemente vai ser devolvido aí. Caso, só se o Corinthians... Aí que tá o negócio, né? O Corinthians provavelmente vai vender o João Victor. Mas aí tá tranquilo, porque saiu o João Victor, voltou o Bruno Mendes, tem o Raul Gustavo, tem o Robert Renan, tem o Gil, né? E de repente, se precisar, tem algum menino da base ali, tem, se eu não me engano, o Caetano no Goiás. Não sei se o Caetano já fez os 7 jogos, tá? É provável que já tenha feito. Mas caso não tenha feito 7 jogos, tem o Caetano que pode pedir para voltar, tem, sei lá, tem outros jogadores aí que dá pra utilizar, né? Mas aí tem a possibilidade agora do, como é que ele chama? Bruno Mendes ser negociado com o Cruz Azul do México, tá? O treinador do Cruz Azul é o Diego Aguirre, pediu o Bruno Mendes, eles fizeram um contato com o Corinthians não se empolgou, fizeram uma contraproposta, acho que ontem o Corinthians parece que não se empolgou de novo. O passo que o Corinthians está exigindo são 6 milhões de dólares por 50% dos direitos do Bruno Mendes. Então, se chegar a 6 milhões de dólares ali, o Corinthians vende, tá? Então, vendendo o Bruno Mendes, aí talvez o Corinthians repense ali e acabe ficando com o Bambu até o final do ano, tá? Além do mais, ainda tem a possibilidade de trazer ali o Balbuena com a cláusula de guerra. Então, vamos esperar para ver. Se devolver o Bambu, não, sinceramente não vai fazer diferença para mim. Ele não vem jogando mesmo. Quando jogou, às vezes jogou bem, às vezes fez alguma cagada, mas não é um jogador que vai fazer falta, tá? Faz falta pela quantidade de jogador, né? Principalmente com essas lesões aí que tá complicado. Mas tirando isso, pode devolver tranquilo. Bom, vamos falar aí, começar a falar do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos dar uma olhada nos jogos da rodada. Vamos dar uma olhada mais rapidamente, né? Fiquei muito tempo falando aí do Robson Bambu. Então a rodada começa amanhã já, obviamente, né? Rodada é sempre sábado e domingo. Fluminense e Corinthians, o jogo que importa dessa rodada. Corinthians joga contra o Fluminense amanhã às 16h30. Muito provavelmente só vai passar no pay-per-view, tá? Vai estar lotado, hein? Vai estar lotado. Parece que a torcida do Fluminense quer muito ver o Corinthians em campo. Já está aparentemente 30, 40 mil ingressos vendidos ali para o Maracanã. Maracanã que cabe, sei lá, 60, 70 mil torcedores, né? Um estádio muito grande. Sei lá. Antigamente cabia mais de 100 mil, né? Não sei. Hoje eu não sei, depois da reforma. Também não importa. Vai ter bastante gente, tá? A torcida vai estar em peso lá do Fluminense. Vai ter também amanhã Juventude Atlético Mineiro. Muito provavelmente o Atlético Mineiro vai ganhar. Santos e Flamengo. Aí o Flamengo em má fase, o Santos em má fase também. O Santos também não. Acho que deve dar empate, tá? O Santos é um time meio enjoado, tá? Meio encardido, às vezes busca resultado. O Flamengo não vem bem. Antes, né, com o Paulo Souza, agora com o Dorival Júnior. Pelo menos com o Dorival Júnior ainda consegue ganhar, né? Perde uma, ganha outra, mas enfim. Mas eu acho que vai dar empate, tá? Na Vila Belmiro ainda. É bem provável que dá empate. Lei do ex, provavelmente o Gabigol vai fazer um gol amanhã. Isso se o Flamengo não poupar, né? Porque final de semana, no meio de semana, o Flamengo tem a volta do jogo contra o Tolima. Também provável que o Flamengo poupe os jogadores, tá? E Ceará e Internacional, ainda no sábado às 19 horas, tá? Bom, aí eu tenho aqui a segunda parte dos jogos.
Eu deveria ter repartido melhor, dividido melhor ali, né? Acabei ficando com 4 jogos só na primeira parte e 6 na segunda. Aí fica pequeno, né? Mas Palmeiras e Atlético Paranaense, um jogo que eu gostaria muito que terminasse empate. O Atlético Paranaense vem bem com o Felipão, mas o Palmeiras é o líder do campeonato, né? Jogando em casa ainda. Sapecou 3-0 no Cerro Porteño no meio da semana, então não vai precisar poupar. Dá até para poupar contra o Cerro Porteño, que vai ser também no Allianz, então não sei, tá? A ver. Vai ser um jogo difícil para eles, aparentemente, acho. Torcer aí pro Atlético Paranaense empatar ou ganhar o jogo, tá? Energias negativas ali e vamos zicar o Palmeiras. Avaí e Cuiabá, pouco importa, mas eu acho que o Avaí deve ganhar. Atlético Goianiense e São Paulo, com certeza o Atlético Goianiense ganha. América Mineiro e Goiás, acho que deve dar América Mineiro, tá? Coritiba e Fortaleza. Fortaleza tá muito mal, mas o Coritiba também não tá, sei lá, é time fraco também, né? Deve dar empate esse jogo. Ou Fortaleza ganha, mas Fortaleza tá em crise, né? Fortaleza tá muito mal. Bragantino e Botafogo. Aqui o Bragantino tá mal também. O Bragantino não tá bem no campeonato, mas o Botafogo tá pior, né? O Botafogo, acho que nos últimos 9 jogos ganhou 1 ou 2 só. Levou uma sapatada no meio de semana aí, então. Ainda bem que levaram o Luiz Castro, né? Graças a Deus que deram um chapéu no Corinthians. Se deram um chapéu, o Corinthians teve sorte nesse começo de ano aí, né? Porque jogou com o Santos, perdeu, caiu o Silvinho, tentou contratar o Luiz Castro, não deu, acabou trazendo o VP. E o VP tá nas cabeças ali, o Luiz Castro tá. Não tá mal, acho que deve estar pelo menos em 10º por aí, deve estar no meio de tabela, mas não deve estar muito distante da zona de rebaixamento não. Bom, seguindo, a gente tem aqui a tabela do campeonato. Eu peguei a tabela completa agora, tá? Dividi aqui em 2 partes. A primeira parte com os 9 primeiros e a segunda parte. Depois depois tem mais 2 partes. Então, primeiro Palmeiras com 29 pontos, seguido de Corinthians 26, Clube Atlético Paranaense 24. Putz, seria bom então um empate aqui, hein? Porque o Atlético Paranaense é 25, o Palmeiras vai a 30. Se o Corinthians ganhar, pode ir a 29. O Corinthians tem 26, né? Pode ir a 29 e ficar 1 ponto do Palmeiras, colar ali. Bom, Inter 24, Atlético Mineiro 24 também, Fluminense 21. O cara que o Corinthians pega tem 21 pontos, tá? Esse é um jogo difícil pro Corinthians, hein? Santos em 7º com 19 pontos, São Paulo em 8º com 19 pontos, Flamengo em 9º com 18. Seguindo, a gente tem Botafogo com 18 em 10º. Botafogo não tá tão mal não. Avaí em 11º, Bragantino em 12º, Atlético Goianiense em 13º, Goiás em 14º, Ceará em 15º. Nossa, são muitos times com a mesma quantidade de pontos, né? Do 13º ao 15º, 17. Botafogo com 18 e o Bragantino em 12º com 18 também. Tá equilibrado o campeonato, né? E a terceira parte aqui do campeonato, o Ceará já estava, né? Já estava na de cima, mas o Ceará com 17 pontos em 15º, Coritiba em 16º com 15 pontos, e aí começa a zona do rebaixamento, né? América Mineiro com 15 pontos também em 17º, Cuiabá com 13 pontos em 18º, Juventude em 19º com 11 pontos e Fortaleza em 20º com 10 pontos. O Fortaleza com uma vitória pode chegar no Cuiabá, hein? Eu acho que no fim das contas o Fortaleza não cai. O Fortaleza deve fazer um campeonato de recuperação ali e terminar o campeonato na Sul-Americana, acho.
Uma pena, gostaria que caísse, tá? Não gosto do Fortaleza, não. Bom, falando do Corinthians, mais especificamente agora, o Corinthians ele não tem informado ali a lista de relacionados, tá? Muito embora o Luiz Sabiani do meu timão ele foi pro Rio de Janeiro e acabou filmando o desembarque dos jogadores. Desembarque não, né? A chegada dos jogadores lá no hotel, né? Então ele acabou anotando lá todos os jogadores que passaram e disponibilizou quais foram os jogadores que foram para lá, né? A base sub-20 foi em pesos miúdos, miúdos do miúdos, né? Mas também tiveram alguns jogadores mais veteranos na delegação também. Eu até tinha pego ali a lista dos relacionados no GE, por algum motivo eu não coloquei aqui. Mas, pô, pelo menos eu tenho aqui a provável escalação, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na provável escalação do Corinthians, segundo o GE, tá? Bom, segundo o GE, o Corinthians pode ir a campo com Cássio, Léo Maná, lateral direito da base, tá? Acho que tem 18 anos só. Robert Renan, zagueiro, a gente já conhece, Robson Bambu e Bruno Melo. Xavier, Matheus Araújo e Guilherme Biro. E no ataque, Giovanni, Wesley e Júnior Moraes. O Corinthians indo num 4-3-3, né? Que é a formação que o VP tem mais usado. No jogo contra o Boca até jogou ali num 3-4-3, 3-5-2, 5-3-2. Mas dessa vez aqui ele aparentemente nessa escalação pelo menos tá muito claro um 4-3-3, numa linha de 4 ali com Léo Maná, Robson Bambu e Bruno Melo, aí 3 no meio campo com Xavier, Matheus Araújo e Guilherme Biro. Muito interessante, Matheus Araújo começando ali como segundo volante. Dizem ali os especialistas na base que ele era um 10 clássico, né? Ele era não necessariamente um 10 clássico, não. 10 clássico é o cara que organiza jogo, um cara que cobra, né, tipo, bola parada, né, escanteio, falta, lateral, bate falta direta pro gol, etc. Dá bastante assistência. Mas ele não era necessariamente assim, né? Era mais um tipo de Rodriguinho, assim, né? Mas aí começaram a notar nos scouts que ele era um cara que, pô, corria bastante, tinha um vigor físico muito bom, corria bastante. Em jogos na Copinha chegou a ter 10 desarmes, né, num jogo só. E aí começou a ser treinado para jogar como segundo volante, tá? Tem desempenhado bem no sub-20. O VP gostou bastante dele, tanto que ele está treinando. É muito provável que ele não volte mais pro sub-20, tá? Dizem. Não sou eu que estou dizendo, só estou repercutindo aqui o que principalmente o Luiz Fabiani sempre diz. Né? O Luiz Fabiani é o cara do meu timão que é especialista em base, tá? E a mesma coisa assim, tipo, o Guilherme Biro, né? Ele parece que o Guilherme Biro ali tem despertado bastante o interesse do VP e a tendência é que também não volte para a base, tá? Continue ali no time principal. Não sei ainda, não sei até onde isso é verdade, mas o que eu vi do Matheus Araújo, eu já tinha visto ele jogar, vi na copinha desse ano, mas ano passado não teve copinha, mas eu consegui assistir alguns jogos do sub-20 ano passado, né? E ele é um menino bom de bola, tá? Ele é um menino com muita classe, um menino habilidoso. Ele, putz, lá no jogo que o Corinthians foi eliminado esse ano na copinha, ele fez um puta de um golaço, né, mano? Tipo, girou com a bola. Eu já fiz um gol daquele, tá? Quando eu jogava bola, dominar girando ali, tirando o zagueiro, o goleiro sai só tirando o goleiro. E ele joga muita bola, tá? Agora se vai dar certo é outros 500, né? E depende muito do psicológico, depende se ele aguenta o tranco físico ali, depende da paciência da torcida, né?
Eu mesmo não tenho tanta paciência assim. Eu não estava suportando ver mais o Duqueiroz jogar, o Piton jogar, mas eles acabaram sendo treinados por um treinador de um pouquinho mais de gabarito e mostraram o quão errado eu estava, né? Talvez se eles tivessem sido treinados por um Mano Menezes, pelo Carille, ou os treinadores de maior sucesso que a gente teve no Corinthians, provavelmente eles desempenhariam mais, né? Então, é, o Biro, eu tenho minhas ressalvas com o Biro, tá? Eu também vi o Biro jogar, já assisti vários jogos dele ali, principalmente naquele Eleven Sports, antigamente Maicujo, né? Geralmente passa jogo da base lá e aí eu deixo rolando aqui enquanto estou trabalhando. E o Biro, o que eu acho do Biro assim, tipo, ele é um menino que tem bastante classe, bastante habilidade, é um menino de boa visão de jogo, mas eu acho que falta intensidade para ele, sabe? Ele, como eu posso falar, manja o Ganso não corria, né? O Ganso não, sabe, tipo, era meio parado, meio desligado, às vezes saía alguma coisa de genial ali, que todo mundo ficava boquiaberto. O Biro fez 3 gols no último jogo aí que ele participou. O Corinthians sapecou 5 num time lá, ele fez 3 gols. Um dele foi um golaço de fora da área, puxou pro meio, bateu de esquerda na gaveta. Mas para ele fazer isso demorou quanto, né, mano? Tipo, na copinha ele não fez isso. Na copinha que tava todo mundo olhando, ele foi bem discreto. Ele começou na reserva, ganhou a posição, mas não conseguiu fazer acontecer, né? O Matheus Araújo fez acontecer. Eu vi o Matheus Araújo jogar e eu fiquei, mano, esse moleque joga demais, né? Infelizmente, tipo, sozinho. Ele também não é um gênio pra. Não o Neymar que vai fazer o time. Vai garantir o time, né? Mas são dois meninos muito bons, tá? Torcer para que dê tudo certo, que eles vão bem no jogo de amanhã. O que eu já não acho do que o Giovani vai tão bem, tá? O Giovani já teve várias chances, não, acho que nem chute pro gol ele conseguiu dar. Teve um só que no primeiro jogo que ele jogou, né? Contra o Botafogo, mas o Botafogo é tão ruim que nem vale a pena contar. E o Wesley, né? O Wesley, eu vi um jogo dele no Sub-17, ele jogou bem, muito embora tenha perdido um pênalti, mas fez um golaço também. Mas no profissional mesmo, não fez nada ainda, mas pô, o moleque tem 17 anos, né? Não é como se ele também fosse um gênio que fosse fazer a diferença com 17 anos jogando profissional. O Pedrinho não fez a diferença com 17 anos. Apesar de ter feito uma jogada de efeito ali contra o Botafogo, que saiu o gol do jogo, no 1x0, um gol até bem chorado, bem disputado. O Pedrinho pegou, deu um chapéu, jogou, cruzou no jogo, o jogo bateu uma vez, bateu 2 vezes, enfim. Foi. Mas ele não era preponderante. Foi um lance que o Pedrinho fez, aí demorou ainda para o Pedrinho, né, ser titular, né? Pô, 2017, 2018. Ele foi jogar bem mesmo no final de 2018 e no primeiro semestre de 2019, né? 2019 quase todo, assim, o Pedrinho jogou bem. Bom, mas esses são os relacionados, tá? Os relacionados não, a provável escalação, de novo. Cássio, Léo Maná, Robert Renan, Robson Bambu e Bruno Melo, Xavier, Matheus Araújo, Guilherme Biro, Giovanni, Wesley e Júnior Moraes, tá? Sinceramente eu não acho que vai ser esse time, eu acho que o VP vai mesclar mais, é um jogo importante, então o Corinthians não pode deixar o Palmeiras desprender, o Corinthians não pode deixar o Atlético Paranaense passar eles, então acho que esse time não estou descartando, acho que alguns jogadores, por exemplo, o Wesley acho que não vai jogar, tá? Pode entrar no segundo tempo, mas acho que o Roger Guedes entra no lugar dele. É Matheus Araújo ou Guilherme Biro. Um dos dois sai pro Cantillo entrar, tá? Então eu duvido que vá com os dois miúdos ali no meio de campo. Ainda mais com o Xavier de titular, né? Acho também que o Bruno Melo não joga, tá? Se for, entra no segundo tempo. Quem deve entrar ali, muito provavelmente, é o Lucas Piton ou o Fábio Santos, tá? Um dos dois entra, porque daí o outro joga contra. Quem for jogar contra o Boca, entre esses dois aí, Fábio Santos ou o Lucas Piton, não entra. Tá? Quem entrar amanhã não joga contra o Boca. E eu acho que o Léo Maná também não entra, tá?
Léo Maná também não entra, deve ir o Bruno Mendes ali na lateral direita. Beleza? Isso é o que eu acho. Acho que o time ficaria um pouco mais forte até, inclusive. Mas vamos ver, vamos esperar para ver. Talvez quem saia não seja nem o Giovani, quem saia seja o... Quer dizer, não seja nem o Wesley, seja o Giovani para a entrada do Roger Guedes, tá? Mas a ver, vamos esperar para ver aí. Acho que esse time é muito fraco, tá? Esse time em si não é que é fraco, não é que eles não têm qualidade, é que eles são muito inexperientes, tá? Vamos esperar para ver. E para terminar aqui, só dar o meu pitaco sobre o jogo. Como eu falei, eu acho que vai ser um jogo difícil, fora de casa. Um jogo que vai estar com o Maracanã com muito. Não vai estar lotado, não sei se vai dar a lotação máxima. Pô, 40 mil pessoas é muita gente para assistir. O Fluminense não tem levado tantos torcedores assim. Acho que muito se dá por conta do Corinthians, porque é o Corinthians atrai público mesmo. O Fluminense está em sexto no campeonato com 21 pontos. Ele pode chegar a 24, que é a pontuação do terceiro colocado. Então acho que é um jogo importante para o Fluminense também. O Fluminense que não jogou no meio de semana é um dos poucos times aqui, poucos não, né? Mas é um dos times aqui do Brasil que não está disputando nem Copa do Brasil. Não está disputando nem Copa do Brasil, nem. Não, Copa do Brasil tá, perdão. Tá contra o Cruzeiro, inclusive ganhou do Cruzeiro, tá? Não tá disputando nem Sul-Americana e nem Libertadores, então o Fluminense descansou esse final de semana, ficou treinando, então vem com tudo para poder enfrentar o Corinthians. O Corinthians, como a gente sabe, está em todas as competições, muito provavelmente não vai conseguir ganhar as três, talvez ganhe uma, talvez não ganhe nenhuma, talvez ganhe duas, ou talvez ganhe as três. Mas muito difícil o Corinthians ganhar as três. E em algum momento o Corinthians vai ter que abrir mão de alguma competição, ou pelo menos cair em alguma delas, né? Porque não vai conseguir manter nível, ainda mais com essa quantidade de machucados. Mas acho que o Corinthians entra com um time competitivo amanhã, tá? Que pelo menos venda caro essa derrota. O que eu espero, o que eu acho é que amanhã o Corinthians volta com o empate do Maracanã, tá? Mas a torcida mesmo é para que o Corinthians consiga golear ali por 1 a 0 e traga os 3 pontos. Seria muito importante para o Corinthians ganhar esses 3 pontos, tá? Quero muito que o Corinthians ganhe, vou assistir vibrações positivas ali para poder ajudar o Corinthians a ganhar esses 3 pontos aí, fazer um grande jogo. O Corinthians precisa fazer um grande jogo, tá? O Corinthians não vai trazer esses 3 pontos de lá jogando mais ou menos. O Corinthians vai ter que fazer um grande jogo. O Corinthians vai ter que demonstrar personalidade, qualidade. E em algum momento vai ter que saber sofrer. É o que eu não gosto muito desse termo, esse termo saber sofrer, né? Que se inventou ali em 2017 com o Carille. Mas o Corinthians vai ter que, em alguns momentos, se defender bem, né? Vai ter ali o Cano é goleador nato, vai ter, acho que só, acho que o time do, sinceramente, tinha um menino que era muito bom, Luiz Henrique, acho, né, do Fluminense, mas acho que ele voltou para a Europa, então de boas. Acho que a janela, não sei se ele voltou já agora não, mas era um menino bom de bola, foi vendido por um bom valor ali para a Europa. E acho que o time do Fluminense não é tão bom. Tem, acho que dizem que aquele tal de Nino é muito bom, né? Que é um zagueiro. Tem o Fábio no gol, de novo o Cano. Tem o Felipe Melo, que era do Palmeiras, né? É um time bom. Assim, não é um time excepcional. É um time que não é um time que vai cair para a segunda divisão, por exemplo. Não é tipo como o Botafogo. É um time competitivo que vai buscar ali um G6 ali, um G8, buscar uma Libertadores, uma pré-Libertadores pro ano que vem, tá? Então, o Corinthians vai precisar fazer um grande jogo. Atacar no momento certo, se defender bastante, lutar, entrar com garra, igual o Flavinho falava, né? Hein, moçada? Então, é isso. O Corinthians, então,
Muito provavelmente vai trazer um empate. Acredito no empate de amanhã, mas quero mesmo uma vitória, uma grande apresentação. O Corinthians jogue motivado, o Corinthians entre ligado, intenso, que consiga trazer os 3 pontos ali para deixar a gente tranquilo no Campeonato Brasileiro. E aí, terça-feira, amigo, é guerra. Mas acho que é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo até agora, beleza? Obrigado. Curte o vídeo aí, se inscreve no canal. Se está ouvindo o podcast, classifica o podcast ali, segue o podcast também. E vem pro YouTube. Vem aqui pro YouTube, canal do RB Cedilha. Se inscreve aqui e ajuda a tornar o canal maior e mais relevante, beleza? Vamos ficando por aqui, é nóis. E vai Corinthians, mano.